Bebê abandonado. Você conhece esse padrão de candles? Fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou te ensinar como identificar e como utilizar esse padrão nas suas operações. Fala trader! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Fast Trade. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o padrão de candles chamado bebê abandonado. Mas antes de iniciar o vídeo com o conteúdo de hoje, eu já quero pedir o teu apoio. Quero pedir para você deixar o seu like aqui nesse vídeo, que é a sua forma de dizer pra gente e pro YouTube que esse conteúdo aqui é relevante. Assim o YouTube distribui para mais gente. Por isso que é tão importante o seu like, a sua participação, também na ferramenta aqui comentários, deixando seu feedback, deixando a sua pergunta e a sua sugestão. Assim a gente consegue melhorar cada vez mais aqui os conteúdos para você. E se você ainda não é inscrito aqui no canal Fast Trade, também fica o convite para se inscrever aqui no nosso canal e clicar no sininho aí, assim você garante que você recebe as notificações em primeira mão dos vídeos que são subidos aqui no nosso canal, tá bom? Vamos lá para o conteúdo de hoje, vamos falar sobre esse padrão chamado bebê abandonado. Vamos lá, bebê abandonado, ele é um padrão de reversão altista ou baixista, depende de onde ele vai aparecer. Se ele aparecer num topo, ele é um padrão de reversão baixista, porque o topo é o final de um movimento, tá? A partir daquele momento, reverte-se para um movimento de baixa. Se ele aparecer num fundo, ele é um padrão de reversão altista, que a partir daquele momento, encontrou o fundo e o mercado reverte para uma alta, tá bom? Então, dependendo de onde ele estiver, ele vai ser altista ou baixista, tá? Ele é composto basicamente por 3 candles, sendo que o candle do meio, o segundo candle, ele é um candle que está em gap, tá? Longe do terceiro e do primeiro, tá bom? Então a gente tem um primeiro candle, um segundo candle em gap, fora da área, né, que a gente diz, fora da área do candle, né? Então ele está distante do candle anterior e do candle seguinte, tá? Inclusive, não só em relação ao corpo, mas em relação também às sombras, a máxima e a mínima, tá? Então vamos lá. A ilustração fica dessa forma aqui, tá? Então, olha só como ele está em gap e ele está fora aqui da área desse primeiro candle. Então aqui esse é o primeiro, esse é o segundo e esse é o terceiro, tá bom? Então ele está fora da área do primeiro e do terceiro candle aqui, tá? Ele está em gap de alta em relação aqui o primeiro candle, tá bom? Então aqui a gente tem um padrão de bebê abandonado, tá? De baixa. A partir daqui a tendência é que o mercado reverta esse movimento. É interessante que esse candle aqui, ó, que é o segundo, ele seja um doji, tá bom? Ele seja um candle que a gente chama de candle de indecisão, tá bom? O mesmo padrão, só que de reversão altista, tá? A gente encontra esse mesmo padrão no fundo. Então aqui a gente tem o primeiro, o segundo e o terceiro candle, sendo que esse segundo, tá? Ele está fora da área do primeiro e do terceiro e ele está em gap de baixa aqui em relação ao primeiro, tá? Lembrando que é interessante que ele seja um candle de indecisão. Agora eu vou abrir a plataforma aqui e vamos buscar identificar no gráfico esse padrão. Mas antes, preste atenção no seguinte. Eu sempre comento aqui que é importante, além de simplesmente decorar determinado padrão gráfico, é importante entender a movimentação. Então o que a gente tem aqui? A gente tem o mercado fazendo uma movimentação de alta, tá? E revertendo isso. Em tempos menores, tá? Poderia estar se formando aqui, tá? Não vai ficar tão nítido, mas poderia estar se formando aqui um ombro cabeça-ombro, tá? Que também é uma figura de reversão, ou um ombro cabeça-ombro invertido. Acontece que ele não fica tão claro por questão do gap, tá? Muitas vezes ele não fica tão claro por questão do gap, mas é um movimento semelhante a esse movimento aqui, ó, onde ele faz isso daqui e retorna. Muito semelhante aqui a um ombro cabeça-ombro, ou no caso da baixa aqui, né? Cabeça-ombro invertido, deixa eu melhorar aqui, ombro, cabeça-ombro invertido, muitas vezes ele não fica tão claro justamente por causa, né, da questão dos gaps, mas percebe ó, que a movimentação é semelhante a essa, tá? Então é um padrão de reversão, tá? É muito comum
muito visto, tá? A diferença aqui é que os candles vão estar em gap, só que gap também é movimento, o preço se movimentou, tá? Houve um salto, mas houve o deslocamento, tá bom? Agora vamos ver aqui na plataforma, deixa eu compartilhar aqui contigo. Deixa eu te perguntar, você já opera com Fast Trade? Ainda não? Então aproveite, acesse plataforma fasttrade.com.br e garanta aqui seu período de teste, 7 dias grátis para você testar a nossa plataforma. Aproveite todos os benefícios aqui, ferramentas de tape reading, gráficos avançados, simulador em tempo real, sim, você pode aproveitar tudo que você está aprendendo aqui no canal Fast Trade, botar em prática na sua conta real ou no simulador. Aproveite também as versões mobile, web e desktop. Sim, você pode operar pelo aplicativo para Android ou iOS, você pode operar pelo navegador, também você pode baixar a plataforma no seu computador ou notebook. Aproveite também para conhecer todos os benefícios dos nossos parceiros. As principais corretoras brasileiras são parceiras Fast Trade. Então a gente tem aqui BTG, a gente tem XP, Toro Investimentos, Nova Futura, a gente tem Terra Investimento, Orama, olha só, as principais corretoras brasileiras, Guide, Mirai, inclusive, ó, mercado Bitcoin, opere também criptomoedas com Fast Trade. Escolha sua corretora de preferência e entre em contato com a corretora para conhecer todos os benefícios da nossa parceria. Vamos lá então alguns exemplos do padrão BB abandonado. Vou utilizar o gráfico da Vale aqui no diário, porque a Vale é um ativo que tem bastante gap, tá bom? Em virtude do minério de ferro, quando abre aqui o pregão, quando abre o mercado à vista, aqui às 10 horas, tá? Geralmente a Vale ela acaba compensando aí a cotação do minério de ferro, tá? E existe aí um gap geralmente, tá? De um dia para o outro. Então a Vale é um ativo que opera com muitos gaps em virtude dessa particularidade com o minério de ferro, a cotação do minério, tá bom? Então vamos lá. Tô pegando no diário aqui porque também favorece essa questão do gap, tá bom? Então alguns detalhes aqui, algumas observações. Por exemplo, aqui ó, eu tenho um doji num topo, tá? Porém ele está no mesmo nível aqui, ele está dentro, né, da dimensão aí dos outros candles. Então aqui não dá para considerar um BB abandonado, tá? É muito importante atentar esse detalhe, tá bom? Aqui também, ó, tem um doji num fundo, né? Mas está na mesma situação, está na mesma área. O BB ele não está tão abandonado assim, tá bom? Vamos lá, mesma questão aqui, ó. Mesma questão aqui, ó, tá dentro da área do outro candle, ele não está afastado. Agora olha só, olha isso daqui. Isso daqui é um BB abandonado, tá bom? Numa região de fundo. Então o mercado veio caindo, olha lá, montou um BB abandonado. Então isso daqui é um padrão de reversão altista. Após o mercado fazer uma movimentação de baixa, ele montou um BB abandonado aqui. E olha só, a partir disso ele subiu. Então, como é que a gente opera esse padrão? No fechamento deste candle aqui, ó, existe a possibilidade de efetuar uma compra com stop mais comum é abaixo da mínima, que é a mínima do movimento. Aí é pego aqui essa distância e como alvo é projetado 1 para 1 para cima, tá? Ou 2 para 1, ou seja, buscando uma relação 1 para 1 ou 2 para 1. Se você está arriscando aqui 1%, por exemplo, uma relação 1 para 1 é buscar 1% de alta, tá? Uma relação 2 para 1 é buscar 2% de alta, tá? Como padrão aqui, o pessoal utiliza muito o 1 para 1, porque o 2 para 1 ele te dá uma taxa de acerto menor, tá? Porque é mais difícil ele movimentar 2 vezes o tamanho do teu stop. Tá bom? Então aqui a gente tem um exemplo de BB abandonado, bonitinho, exemplo de livro. Lembrando que nem sempre vai ser igual ao livro. Por exemplo, aqui ó, no livro, o que a gente tinha? A gente tinha esse candle como sendo um candle de alta e aqui também um candle de alta. Só que olha só, esse terceiro candle aqui, ele é um candle de baixa.
Nesse caso não tem problema. Eu tenho um primeiro candle sendo de baixa, esse bebê abandonado aqui, o segundo candle sendo de baixa também, e o terceiro sendo de baixa também. Então veja, não tem problema. Por quê? Porque a lógica foi a mesma. O movimento caiu, ó, o mercado caiu, fez uma movimentação aqui que se assemelha a um ombro cabeça ombro invertido. Perfeito? Então, essa é a lógica que você precisa entender nesse tipo de padrão, nesse tipo de movimentação. Eu espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!